que o Pai possui é meu. O Espírito Santo receberá do que é meu e vos-lo anunciará. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Não sois capazes de as compreender. Jesus diz assim: ide pelo mundo inteiro, pregai o evangelho a toda criatura, e ensinai tudo que vos mandei, e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, três. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, três. É por isso que nós cristãos dizemos: o nosso Deus é um Deus único, um só Deus, mas formado por três pessoas, numericamente distintas, mas tão unidas na comunhão perfeita e divina, que formam um Deus único e verdadeiro. Porque está na Bíblia: ide, pregai, anunciai, batizai, curai, salvai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, três. Quando Jesus diz assim: façam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quem é o Filho? Quem é o Filho? É Ele mesmo. Ele diz: faça em nome do Pai e no meu nome. Ele está se colocando em pé de igualdade com Deus. Ele está dizendo o quê? Eu sou Deus igual ao Pai. E quando ele coloca o Espírito Santo juntamente com o Pai e com ele, ele está dizendo: o Espírito Santo é Deus como eu e o Pai. Está aí a Trindade. Se vocês olharem mais textos ainda, lá no capítulo 14 e 15 de São João do Evangelista, Jesus diz assim: olha, eu vou para o Pai, eu, Jesus, vou para o Pai. Vocês não vão ficar órfãos. Eu vos enviarei um outro Paráclito, o Espírito da Verdade. Olha aí, eu, o Pai, outro, o Espírito da Verdade virá sobre vós. Mais uma vez, três: eu, o Pai, o Espírito da Verdade. A Trindade. A nossa Bíblia, a Bíblia que nós temos, juntamente com o Novo Testamento, o Antigo Testamento fala imagem. Não deixa claro, mas vai dizendo: a sabedoria personificada, a palavra de Deus tem a força de criar. Lá no livro de Isaías, no Antigo Testamento, diz assim: que Deus é santo, 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 3 vezes santo. Tudo são imagens, vai dizendo imagens. Mas o Novo Testamento fala claro: Pai, Filho, Espírito Santo. Lá no capítulo 17 de São João também diz: eu e o Pai somos um só Deus. Eu e o Pai enviaremos sobre vós o Espírito Santo, 3. Então nós temos em Deus 3 pessoas, é uma família, é um conselho, é uma comunhão tão unida, tão fraterna, tão iguais em sabedoria, em divindade, em poder, em amor, que Deus é único, verdadeiro. Isso é a nossa Bíblia. Primeiro, para explicar da onde vem Trindade. Porque 3 em um só, está na Bíblia. O Antigo Testamento em imagens, figuras. Novo Testamento de forma clara. Agora vejam, a segunda parte da minha fala, da minha homilia, é quais consequências tirar daí para a nossa vida. Se Deus é comunhão,
se Deus é trindade, se Deus é amor, se são três pessoas unidas, se é uma família divina em comunhão, quais consequências tirar daí para a nossa vida? Primeiro, quando Deus foi criar a humanidade, lá no livro do Gênesis ele diz assim: façamos o ser humano, o homem, a nossa imagem e semelhança. Muitas vezes nós pegamos isto aí sob um aspecto. Por que nós somos imagem de Deus? A gente diz assim: porque nós somos inteligentes, nós somos racionais, porque nós pensamos, porque nós construímos. Também, não só. Deus é comunhão de pessoas, Deus é trindade, Deus é família. É por isso que Deus, vejam, criou o homem, mas viu que o homem estava solitário. A imagem de Deus não estava completa. Então Deus criou a mulher. E Deus diz: crescei e multiplicai-vos. Daí vem os filhos. Então vejam, em Deus tem três categorias: Pai, Filho, Espírito. 3. E Deus criou o ser humano, imagem de Deus, em 3 categorias bíblicas: pai, mãe e filhos. Criou o homem, criou a mulher e disse: crescei e multiplicai-vos. Deus é 3 num só. A família humana, 3 numa só, imagem da comunhão divina. Criou o homem, depois criou a mulher e depois disse: crescei e multiplicai-vos os filhos. O ser humano é imagem da comunhão divina. A consequência é essa: as nossas famílias têm que ser imagem de Deus. Os divinos 3, Pai, Filho e Espírito Santo, se amam, se respeitam, não se sobrepõem, não estão em guerra, não são divididos. Quando Deus criou tudo, lá estavam com ele o Filho e o Espírito. E quando o Filho desceu para nos salvar e se fez homem no ventre da Virgem Maria, lá estava o Pai e o Espírito. E quando o Filho morreu na cruz, lá está o Pai que o ressuscita em comunhão com ele. E quando os apóstolos são enviados em missão, são enviados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Comunhão perfeita. Então a família humana, presta atenção: homem, mulher e filhos. Primeiro, é uma imagem bíblica tirada de Deus, tirada da sua palavra. Segundo, só tem sentido de ser no respeito, na comunhão, na unidade. É por isso também que Jesus diz assim, lá no livro de João, diz assim: quando vocês se amarem, quando vocês forem um, quando vocês estiverem em comunhão, aí sim, Deus será revelado e o mundo crerá. A família tem que estar na máxima comunhão, no máximo amor. Quando nós praticamos no seio da família, prestem bem atenção, brigas, ódios, divórcios, maledicência, vingança. Quando nós semeamos cinzânia, rancor no seio das famílias, nós estamos quebrando a imagem divina que Deus colocou em nós. Façamos a nossa imagem e semelhança, disse Deus. Deus é amor. Quando nós praticamos divisões, ódio, cinzânia, guerra, separação, divórcio, quando nós provocamos abandono, descaso com a esposa e com os filhos, nós estamos quebrando a imagem da comunhão divina. Deus nos criou para o amor. Façamos a humanidade, o homem e a mulher, e o crescer e multiplicai-vos, os filhos, a nossa imagem, a nossa semelhança. Mas não para aí. Deus é comunhão de amor. E Deus criou a humanidade para o amor, para a comunhão. Olha, quando nós olhamos o nosso Brasil e o nosso mundo dividido por guerras, terrorismo, mentira, corrupção, desvio de verba, desemprego, crise política, briga pelo poder, crise econômica, mentiras e tantas coisas ruins, nós podemos nos perguntar assim: o ser humano, a humanidade criada em coletividade, para o amor, para a concórdia, para a paz, será que esta sociedade está sendo imagem da Trindade, imagem do Deus Criador, Pai, Filho e Espírito Santo? Os cristãos não podem comungar com os pecados deste mundo, nem dentro da família. Traições, mentira, ódio.
um se sobrepondo sobre o outro, um dominando o outro. Nem na sociedade, com desvio de verba, com mentira, com briga pelo poder, com descaso, com corrupção, com mentira. É lá que nós estamos nos contrapondo ao projeto de Deus. Tem uma palavra grega tirada da Bíblia, uma palavra difícil, eu vou pronunciar e depois eu vou explicar para vocês. Falando de comunhão divina, o Novo Testamento diz assim, pericóresis. Deus é pericóresis, ou seja, Deus é amor, Deus é máxima comunhão, Deus é fraternidade, Deus é a comunhão dos divinos três. A família foi criada para isso. O ser humano, a sociedade foram criados para isto. A humanidade foi criada para isto. Nada justifica a guerra. Nada justifica o ódio. Nada justifica o terrorismo. Essa briga pelo poder no Brasil. Nada justifica. Nada justifica desemprego. E quando o sistema de saúde é precário e as pessoas morrem na fila sem ser atendidas, nada justifica e Deus não quer. E quando vocês virem uma criança pobre, desnutrida, morrer, abandonada, não digam assim, isso foi vontade de Deus. E quando vocês virem um pobre, desnutrido, faminto, desempregado morrer, não digam, foi Deus quem quis. Deus não quer. Por que foi que Caim matou Abel? E por que foi que Adão e Eva saíram do paraíso aqui na Bíblia? Porque pecaram, porque quebraram a aliança. Porque é que hoje tem desemprego, fome, a saúde não presta, a educação vai mal? Porque nós somos pecadores, porque há muita corrupção e Deus não quer. Sejamos imagem da Trindade. Mas não vamos olhar só lá para fora para a sociedade pecadora. Vamos olhar para dentro de casa. Quando você traz sua esposa, seu marido, quando você não ama seus filhos, quando em casa você não dialoga, quando você não respeita sua esposa e seus filhos, quando você não respeita seu marido, quando você não é solícito, aqui dentro de casa, você está promovendo o pecado, a corrupção e a divisão, e Deus não quer. Vamos pensar em tudo isso. Hoje, festa da Santíssima Trindade, nós somos chamados a reconstruir em nós, no mundo, no Brasil, a comunhão divina. Fomos criados para ser a imagem e semelhança de Deus. Essa deve ser a consequência humana, familiar, social da nossa fé. Não basta crer de palavras, não basta conhecer um dogma, uma verdade e crer. Tem que tirar as consequências para a sociedade, para a vida pessoal, para a vida familiar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.